meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Olá, comunidade Somos, meu povo querido, que eu amo demais. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Quero dar as boas-vindas também aos nossos amigos, nossos convidados, né, que se achegam até a nós para juntos estarmos ouvindo, né, e meditando na palavra de Deus. Bênção demais. Muito bom mesmo poder estar com vocês. E hoje eu quero convidar vocês para estarem junto comigo, meditando em um dos textos que eu estive meditando nessa semana. Fez parte de uma das minhas devocionais. Então eu queria convidar você que está aqui hoje a se sentar comigo na minha mesa. Você topa? Eu quero ter você de maneira assim bem próxima, bem íntima, sentada comigo, e a gente realmente dialogando a respeito desse texto precioso que eu vou apresentar agora para vocês. Combinado? Então pega aí sua Bíblia, nós vamos estar dando uma olhadinha em Apocalipse 12, tá? Apocalipse 12, nós iremos ler todo o capítulo, mas em partes. Nós iremos estar vendo
primeiramente os versículos de 1 a 5. Vamos lá? Apocalipse 12, de 1 a 5, diz assim: Viu-se então um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, com a luz debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Então ela deu à luz um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, primeiro até aí, você permanece com a sua Bíblia aberta. Só esses 5 primeiros versículos aqui, se nós sonhássemos, né, com toda essa figura aqui, não seria um sonho, seria um pesadelo, né? 7 cabeças, né? O dragão com 7 cabeças, 7 chifres, né? Todas elas com coroa, enfim. Essa linguagem de Apocalipse, né? Com tantos símbolos, que para muitos se torna até um pouco assim assustador. Mas vamos lembrar um pouquinho que Apocalipse foi escrito num período de grande tribulação, de perseguição, período de opressão da igreja, né, opressão pelo Império Romano. Muitos acreditam que quando João teve, né, essas visões, foi no período de Damasceno, né, que seria o ano 90 da era cristã. Já outros pensam que não, foi com Nero, então seria no ano 70 da era cristã. Mas o interessante é que quando nós olhamos para Apocalipse, nós estamos olhando para um conteúdo de um livro, de uma literatura, onde a preocupação era encorajar a igreja, trazer ânimo para a igreja diante de toda a tribulação que elas estavam atravessando, que ela estava atravessando. Então, Apocalipse serviria para mostrar esse Cristo vivo, ressurreto, vencedor, aquele que assume o trono, aquele que é o Rei dos Reis. Então, é com esse pano de fundo que nós estamos aqui, né, olhando para esse texto de Apocalipse 12. E propriamente o texto que nós lemos, né, que é agora de 1 a 5, começa falando da mulher, né? A mulher que estava então vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e também ali com uma coroa de 12 estrelas. Percebam que Apocalipse ele vai se assemelhar à literatura de Daniel, de Ezequiel, que também são livros apocalípticos, mas muito também vai se assemelhar àquilo que se passa no livro de Gênesis. Então, quando a gente lembra da mulher, quando a gente lembra dessas 12, né, estrelas, a gente também tende a pensar lá no povo de Israel. A mulher, a gente pensa ali em Gênesis 3,15, quando já há uma profecia messiânica, e quando fala dessas 12 estrelas, sol, lua, nos remete àquele contexto dos filhos de Jacó. Então esse cenário, ele vem à nossa mente. E depois fala no verso 5 sobre essa mulher que dá à luz um filho, né, e que assume o trono. Então a gente pensa ali na figura de Jesus, né, esse que é o vencedor. No verso 3 falou do dragão. Nem sempre em Apocalipse nós temos de maneira clara o que significa, né, cada figura. Mas aqui nesse caso nós temos, né, a própria explicação no próprio contexto, lá no verso 9, a dizer que o dragão é a antiga serpente, que esse dragão é Satanás, é diabo, é o enganador. Então, o que nós lemos, né, tem a ver com essa descrição aqui de João, quando percebe-se então
que a igreja de Cristo, né, nessa figura da mulher, nessa figura do povo de Israel, nós hoje somos o novo Israel de Deus. Essa igreja, ela é perseguida, né, ela passa pelo deserto, ela passa por provação, mas essa igreja que na verdade ela tem um impasse com o dragão, né? Mas ainda nesse primeiro momento, por mais que essas cabeças, esses chifres, essas coroas denotam poder, domínio, né? Fala que o dragão terá domínio, terá poder, mas nós iremos acabar de ler esse texto e ver quem de fato é o grande vencedor. Então aí está um pouquinho, né, dessa descrição desses primeiros versos. Como eu falei no início, eu queria te chamar, né? Eu te chamei, na verdade, para se sentar comigo à mesa. Então, o objetivo não é nós estarmos destrinchando e estudando esse livro, mas com essa introdução, eu quero que você se familiarize, né, com esse contexto, para aquilo que de fato Deus irá tratar nos nossos corações nessa noite, tá bom? Então agora a gente vai ler os versos de 6 até o verso 9, continuando nossa leitura. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então perceba que por mais que remete a figuras já conhecidas, né, a episódios já conhecidos, quando Apocalipse fala desse 1260 dias, é uma referência ao livro de Daniel, quando fala de 3 anos e meio. Né? Então é quando os estudiosos apontam esse tempo para o período de grande tribulação. Então está se falando sim de algo que ainda vai acontecer, apesar de ser algo conhecido na história por nós. E aí no verso 7 vai dizer: então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiam. Mas esses não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Nós também já logo pensamos naquele episódio em que Lúcifer, né, o anjo de luz, ele é lançado na terra. Mas perceba que por mais que seja algo que nós temos conhecimento, algo que já passou na história, mas tudo realmente indica que é algo que ainda está por acontecer, algo que ainda se refere ao futuro. No verso 10 vai dizer: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante de nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Deixa eu dar uma paradinha aqui nesse verso 11. Observe que o livro de Apocalipse, ele desperta muitas curiosidades. Existem muitas interrogações no livro de Apocalipse, né? A exemplo desse capítulo 12. Além de ser uma literatura com muitos simbolismos, há narrações como essa que acabamos de fazer, onde aponta coisas que parece que já aconteceram. Então muitos vão dizer: isso já aconteceu, isso foi lá no tempo de Damasceno, lá no tempo do Império Romano. Outros vão dizer: não, foi no Império Romano, mas foi com Nero. Outros vão dizer: não, isso é algo que veio acontecendo ao longo da história da igreja. E ainda um outro grupo que vai dizer: não, isso na verdade é algo que tem um tempo determinado que ainda não aconteceu. Então eu queria chamar a tua atenção para o seguinte: por mais que existam algumas interrogações, existem algumas coisas que não estejam tão específicas,
O nosso olhar deve estar para aquilo que está claro para nós, para aquilo que realmente nos traz o ânimo que nós precisamos como Igreja de Cristo, o encorajamento que nós precisamos como Igreja de Cristo para podermos prosseguir. O nosso olhar deve estar não nas interrogações, mas o nosso olhar deve estar nas exclamações, né? Nas afirmações que o nosso Deus coloca para nós. Muitos se perguntam, mas como é que vai ser esse tempo aqui? Está se referindo a todos os crentes? Todos vão estar na grande tribulação? Vamos dizer, não, apenas parte. Outros já estarão já gozando da eternidade. Outras perguntas vão surgir como, mas como que se dará isso? Ou em que momento que isso vai acontecer? Mas isso já não aconteceu? Então, muitas perguntas podem surgir, a exemplo de perguntas que possam surgir na sua vida também. Eu não sei o que hoje intriga você. As interrogações que têm se levantado na sua vida. Mas não deixe isso te paralisar. Eu sei que muitos têm se perguntado nesse tempo, por que tanta morte? Por que Deus está permitindo tantos servos dele partirem? Eu sei que muitas pessoas estão inquietas e buscando respostas com relação a coisas específicas em suas vidas. Mas eu queria encorajar você a nessa noite, assim como a gente não pode parar na leitura de Apocalipse, naquilo que não está nítido para nós não podemos parar também em nossas vidas diante daquilo onde de fato só vai tirar a nossa energia, só vai tirar o nosso vigor e não vai trazer a resposta que nós precisamos. Podemos ter várias especulações, várias respostas, mas se na verdade não é aquela que o Senhor tem para você neste tempo, não vale a pena ficarmos nos debruçando em cima daquilo que não nos trará o encorajamento que nós precisamos. Isso que eu fiquei pensando e eu convido você a pensar também. Não especificamente com base em Apocalipse 12, mas nesse livro de Apocalipse. Qual será a nossa escolha? Ficarmos preocupados com o que significa cada coisinha, cada simbolismo, ou estarmos atentos às verdades que sobressaltam os nossos olhos a respeito da vitória de Cristo Jesus e daqueles que o servem. E essa seja a nossa primeira reflexão. Agora, propriamente dito, dentro desse livro de Apocalipse, eu queria dizer para você que os meus olhos fixaram no versículo 11. E é o que me impulsionou a vir aqui conversar com você. Porque no verso 11 vai dizer, vou até colocar meu óculos aqui para ler melhor. Eles o venceram. Eles quem? Esses nossos irmãos em Cristo estão sendo acusados por Satanás, o dragão. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Essa é a aplicação dentro de Apocalipse 12 que eu queria que ficasse firmada no seu coração. Como cravou aqui no meu coração quando eu estive lendo essa passagem. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Mesmo diante da morte, eles não amaram a sua própria vida. Como que nós estamos lidando com relação à nossa própria vida? Nós estamos amando mais a nossa vida do que aquele que deu a sua vida por nós? E aí eu me lembrei de Jim Elliot, foi um missionário que morreu bem jovem. Ele se dedicou a evangelizar um grupo de indígenas que, pelo menos naquela época, eram muito violentos. E
ele tentou inicialmente se chegar a esse grupo, né, que eram os Aucas, né, até foi chamada a Operação Aucas, né, que ele fez junto com mais 4 missionários ali no Equador. E ali, quando eles chegaram, a princípio foi só de avião, deixando alguns alimentos, né, para aqueles indígenas. E depois de um tempo ele conseguiu amizade com um deles, que até deu carona para esse indígena, e tudo parecia que estava fluindo muito bem. Sendo que, na verdade, esse indígena, ele estava falando inverdades para o seu povo, falando de intenções que os missionários tinham que traziam indignação para aquele povo. E aí, quando Jim Elliot, né, junto com seus amigos, foram se apresentar, foram diretamente àquela tribo, o que aconteceu? Eles foram recebidos da pior maneira possível, né? Eles foram realmente mortos. Mas é interessante o que foi encontrado na agenda de Jim Elliot. É uma frase muito conhecida, sempre que se fala dele, se fala dessa frase. Muitos chamaram de tolo, né, por estar ali perseguindo naquela missão, de estar querendo evangelizar aquele povo não alcançado. E ele estava ali escrito na sua agenda: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Nós não temos domínio sobre a nossa vida, não temos como conservar a nossa vida. Então, se eu abro mão, eu estou abrindo mão de algo que eu não posso reter. Mas é em prol de algo, para ganhar algo que não se pode perder. Nós estamos falando que não é tolo aquele que abre mão do que não se pode conservar, quando tem certeza que será recompensado com o que não se pode perder. Então, quando se trata aqui da tribulação e fala dessas pessoas que mesmo diante da morte, elas não amaram a sua vida, está falando de vidas que na verdade amaram a Jesus, não apenas naquele momento crucial. Porque não se pode entregar a vida a Jesus, morrer por Jesus, se nós não vivemos para Jesus. E é o testemunho desse jovem aqui. Ele viveu para Jesus, entendendo que aquilo que ele tinha por ter entregue a sua vida a ele inteiramente, a recompensa seria inigualável, né? Não se poderia reter um bem tão precioso que se ganha quando se entrega a nossa própria vida. Nós não podemos ter essa garantia de morrermos por Jesus, nós não vivermos para Jesus. Esse é o nosso desafio. Viver integralmente para Jesus. Eu creio que esses que vencerão, que chegarão ao ponto de realmente estarem ali diante da morte e não negarem a Jesus, é porque de fato eles entenderam o que é o verdadeiro discipulado, o negar-se a si mesmo. Os que entenderam o que é vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Os que entenderam, em nada tenho a minha vida como preciosa. Então essas pessoas poderão realmente chegar vitoriosos, né? Poderão ter essa alegria porque não amaram a sua própria vida. O meu desejo, a minha oração é que você saia desse momento encorajado a viver ainda mais por Jesus. E quando eu falo isso, apesar de trazer uma ilustração de um missionário, eu não estou falando da missão que Deus confiou a você. Eu falo de uma missão primária. Que cada um de nós possamos estar verdadeiramente entregues ao Senhor Jesus. A nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes a Ele. Para que quando chegar um momento crucial, de até se preciso for morrer, nós temos condição, porque nós vivemos para Ele. Então essa é a minha oração, que possamos viver para Jesus intensamente, viver esse chamado primário que vai além de tarefas, mas que
Na verdade, é um propósito de vida, tem a ver com esse propósito. Tudo que nós fazemos, as nossas razões, os nossos porquês e paraquês, tem a ver com essa razão de nós vivermos para Jesus. Que nós possamos ter a nossa vida assim e respondendo de maneira positiva ao que está lá em Mateus 6:21, quando pergunta: onde está o seu tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o seu tesouro? O que é mais precioso para você? Você tem tido a sua vida como preciosa? Que o que seja mais valioso para nós seja de fato Cristo Jesus, esse Cordeiro de Deus que morreu por nós, que nos deu a vida, nos deu condições de realmente vencermos todas as coisas. Penso que se de fato nós vivermos assim, tanto nesse tempo presente, que apesar de entendermos que está próximo o fim, nós teremos condições de estarmos encorajados, animados a prosseguir. Creio que se nós vivermos assim, com essa motivação correta de Jesus em nós, mesmo no propriamente dito o fim, teremos toda a condição de sermos aprovados por esse Deus, de vivermos realmente de acordo com a sua vontade, nesse tempo ou no tempo futuro que nos aguarda. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa viver cada um dos seus dias tendo a convicção de que de fato a sua vida em nada é preciosa. E o que é precioso para você é esse Jesus que deu a sua vida por você. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Viver para